Amém. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, nós estamos iniciando uma nova fase, né? Do estudo diário. Vai ser um novo semestre. Não está desfrutando dessa palavra, né? Louvado o Senhor, porque no semestre passado nós podemos receber, né, a luz do quarto dia. E essa luz, ela veio para quê? Para expor a nossa condição e nos levar a praticar a sua palavra. Através dessa luz, nós tivemos a oportunidade de reconhecer o nosso eu, e o Senhor pôde trabalhar a sua vida em nós. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E hoje, né, com o início desse novo estudo diário, né, desse novo período de mais um semestre, o que o Senhor quer fazer conosco, né? Ele quer nos dar continuidade em tudo aquilo que o Senhor nos mostrou no semestre passado. O Senhor nos deu uma luz para expor a nossa condição, e hoje o Senhor quer fazer com que nós possamos praticar aquilo que nós recebemos no semestre passado. E o que nós recebemos nesse semestre passado? Recebemos que o Senhor, através da sua luz, Ele nos levou aqui, a nos aproximar dEle. Ou seja, vimos a nossa condição, houve um arrependimento de nossa pessoa, e aí passamos aqui a praticar esse falar. O que o Senhor quis com toda essa luz, né, que o Senhor veio nos iluminar no semestre passado. O encargo do Senhor foi nos levar o quê? A praticar a igreja em Filadélfia. Nos levar a ser aqueles que guardam a sua palavra e não negam o seu nome. O Senhor quis nos tornar tais pessoas, nos levar a praticar esse amor fraternal. Esse amor, ele só existe, né, na igreja em Filadélfia. Então é isso que o Senhor quer fazer com essa maturidade, né? O ministério da maturidade, o ministério do João em sua maturidade. O Senhor quer nos levar a permanecer maduros, né? O Senhor nos deu o amadurecimento através da sua luz, e hoje o Senhor quer o quê? Dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor fez no semestre passado conosco. O Senhor quer nos levar a ver que tudo aquilo que João viu, né, durante o seu período de exílio ali naquela ilha, ele fez o quê? Todo aquele período, ou seja, foi para quê? Para ele se aproximar do Senhor. E nós vemos ali que 2 irmãos foram martirizados, né? Pedro e Paulo. Mas, no entanto, o Senhor guardou a vida do João. Por quê? Porque ele tinha um propósito com ele. O Senhor levou ele para aquela ilha para trabalhar a sua vida nele, e que ele pudesse dar continuidade a todo o seu ministério. O Senhor, através de João, ele fez com que amadureceu João para que o seu ministério não parasse, que é o ministério da vida, o ministério do Espírito. Então o Senhor quer que nós também sejamos tais pessoas, recebamos essa luz, para quê? Para dar continuidade a esse ministério, né? Senhor Jesus. E hoje nós somos tais ministros, né? Os ministérios não parou apenas com os 12 apóstolos ali, né? O ministério do Senhor, ele também foi expandido para os demais irmãos. E esses demais irmãos estão com quem? É cada um de nós, né? Louvado seja o Senhor. Ou seja, hoje nós somos ministros do Senhor. Mas esses ministros, eles têm o quê? Uma posição, eles têm uma incumbência. Qual incumbência é essa? Essa incumbência de quê? De levar o seu evangelho adiante. De não parar esse mover do Senhor, que é o mover do Espírito. Esse ministério do Espírito é que vai trazer o Senhor de volta. Então, através desse ministério, o Senhor quer fazer o quê? Trazer o seu reino. Mas para isso, Ele constituiu cada um de nós. E nós precisamos fazer o quê? Praticar tais ministérios. Ter esse ministério com tamanha responsabilidade. Para isso o Senhor levou João àquela ilha, para que o João fosse aperfeiçoado, né, recebesse o seu falar. O João estava ali próximo sempre do Senhor. João teve uma revelação extraordinária. Ou seja, João viu de perto todo o sofrimento do Senhor. João conseguiu observar tanto quando jorrou o sangue, como jorrou a água. Ele viu que esse ministério precisa de quê? Da salvação de nossa alma e da salvação do nosso espírito. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos o Senhor, o nosso espírito foi ganho. Mas nós precisamos também da vida, que é aquela água. Aquela água representa o que? A vida. É esse ministério que
que o Senhor quer expandir em cada um de nós, ou seja, transformar a nossa alma para nós chegarmos no padrão estabelecido por Deus. No semestre passado, o Senhor deu um padrão para cada um de nós, ou seja, o Senhor quer nos tornar homens nobres. Não é isso que o Senhor nos passou? Negar a nossa vida da alma para nos tornar pessoas nobres, homens de tal padrão. Mas que homem de padrão? Não é só o padrão elevado, ter uma humanidade elevada, mas que essa humanidade seja uma humanidade como? Uma humanidade revestida de Deus. Né? Nós só podemos ser úteis ao Senhor quando nós pegamos essa humanidade, esse padrão que o Senhor estabeleceu para nós e revestimos do Espírito. Só dessa forma o Senhor pode nos usar. E o maior desejo do Senhor é usar cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Por isso houve toda essa revolução. O Senhor preservou a vida de João para que a sua vida não pudesse parar. E hoje o Senhor conta com cada um de nós. Ou seja, quanta multiplicação o Senhor fez a partir de João. Né? João foi trabalhado para quê? Para que o Senhor pudesse ser gerado em cada um de nós e hoje nós possamos ser a sua expansão. Amém? Senhor Jesus. Logo no primeiro dia, aqui na segunda-feira, ele fala que ser ministro de Deus é conhecer a vontade e receber o comissionamento para executá-lo. Isso significa que quando somos constituídos ministros de Deus, Ele deseja usar-nos para cumprir a sua vontade no lugar e época em que vivemos. Ou seja, nossa utilidade está aonde nós estamos. Não precisamos sair da nossa localidade, do nosso estado ou do nosso país para ser útil ao Senhor. Nós podemos ser útil ao Senhor na nossa própria casa, desde que nós tomamos posse dessa revelação que o Senhor tem dado para nós. Ou seja, eu sou lá do Acre, né? Estou passando um período aqui. Né? Não preciso sair de lá para ir para outro canto para me ser útil. Eu posso ser útil na minha vizinhança, na minha casa, e é isso que o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Ou seja, o Senhor quer que essa geração de seu Filho, que foi gerada em cada um de nós, também seja gerado no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos vizinhos. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer uma multiplicação, não de grandes eventos, mas Ele quer multiplicar a sua vida nas pequenas coisas, no nosso convívio, no nosso cotidiano. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Você vê que Pedro foi martirizado, Paulo também foi martirizado, mas João foi exilado. Essa parte que João ali passou 20 anos naquela ilha de Patmos, não foi em vão. Né? Foi para quê? O Senhor manteve ele 20 anos ali isolado, ninguém visitava João. Por que isso? Porque ele pôde renovar a sua comunhão com Deus. Ali ele provou de experiências, né, extraordinárias com o Senhor. Muitas vezes nos encontramos, né, em situações adversas, né, situações de sofrimentos, de adversidades. Mas por que isso? Né? É porque às vezes o Senhor levanta tais situações para que nós possamos ter comunhão com o Senhor, possamos nos aproximar do Senhor. Nada que o Senhor faz em nossas vidas é em vão e devemos aproveitar cada oportunidade, né? Seja ela de dor, de alegria, tudo nós devemos aproveitar. Senhor, essa alegria é uma alegria que o Senhor tem proporcionado para mim. Essa alegria vai gerar o filho varão. Né? Tudo isso, irmãos, precisa ser levado à presença do Senhor. Então, tudo que nós temos, precisamos estar consagrando ao Senhor. Senhor, esse emprego que eu vou ter agora, né? Esse emprego vai me levar a gerar pessoas para Ti, vai me levar a eu trazer, apressar a vinda do Senhor. Então a nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida de comunhão com o Senhor. Não precisa nós passarmos 20 anos isolados, não há necessidade disso. Né? É nós aproveitarmos cada momento que o Senhor tem dado para nós. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? A gente vê aqui que a reclusão no exílio foi uma difícil experiência para João. Por causa disso, cremos que ele sempre se voltava ao Espírito para receber ajuda e consolação. Né? Certamente ali, João, o Espírito lembrou de coisas para que ele pudesse escrever essas revelações para nós hoje.
Então ele foi levado para aquela ilha por conta de um propósito que o Senhor tinha com ele. E o Senhor usou ele a tal ponto de que hoje nós estamos dando continuidade a tudo aquilo que ele viu naquela ilha. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Esse é o irmão Josinei, né? Josinei, que serve na igreja no Acre. Amém. O irmão está... Só para a gente ler um pouquinho. João. O Evangelho de João. Só para nós estamos começando, irmãos, esse semestre. E nós queremos agora, ao ler esse versículo, nós vamos perceber claramente porque que nós estamos tratando do ministério do apóstolo João em sua maturidade. Versículo 21, do capítulo 21. Fala assim. Amém? Quem achou, leia. Por favor. Amém. Continua lendo. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Aqui o Senhor estava confirmando que o irmão Josinei compartilhou da experiência de João no seu exílio em Pátimo, era o resultado do trabalhar de Deus na experiência de João. João agora é alguém que estava constituído acerca da necessidade que nós tínhamos de viver no Espírito e de viver uma vida que produzisse a vida de Deus no nosso dia a dia. Graças ao Senhor. E logo nessa parte que nós estamos começando, nós vamos ver 1 Coríntios, que até queríamos ler com os irmãos, essa questão do ministério, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Eu vou lendo para os irmãos. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia! Então, irmãos, uma coisa importante: Deus tem um comissionamento para o homem. E esse comissionamento, essa incumbência é um ministério. E o que é o ministério? Ministério é algo que o Senhor vai acrescentando na nossa vida até se tornar um ministério. Começa de um dom sendo acrescido da graça, e a graça exercitada vai se tornar num ministério. Esse é o que ele está falando aqui. Que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Tá certo? 2 Coríntios também dá mais ênfase ainda à questão do ministério. 2 Coríntios 4. Ele não só fala desse ministro, mas fala da misericórdia de Deus. Versículo 1 do 2 Coríntios 4. Amém? Vamos ler juntos? Bem alto, irmãos, com espírito forte. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, por um lado, o Senhor quer que cada um tenha um ministério, mas também cada um precisa ter a misericórdia de Deus. Esse ministério não é algo que vai se constituir da sua força pessoal. Nós vamos amadurecendo essa ideia.
2 Timóteo, para completar essa questão, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele fala assim: tu porém, amém, tu porém, amém, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, cada um de nós precisa ter essa experiência. Cada um de nós precisa completar o ministério que Deus nos conceder, seja ele qual for, né? Se você tem um ministério de cuidar das crianças, você precisa fazê-lo da melhor maneira possível. Se tem um ministério de pregar o evangelho, precisamos fazer da melhor maneira possível, né? O ministério está relacionado a uma pessoa, e a incumbência é a responsabilidade dessa pessoa em levar adiante o propósito de Deus. Graças ao Senhor. E nós vamos ver que agora o Senhor já começou lá no Velho Testamento com o primeiro ministro. Quem foi o primeiro ministro do Senhor? Hein? Quem foi o primeiro ministro do Senhor? Quem? Parece incrível, mas foi ele mesmo. Tá certo? E nós vamos ver no alimento diário, aqui tem 8 ministros sendo trabalhados, 8 ministérios sendo trabalhados em todo o alimento diário, né? Da mensagem 1 até a mensagem 8. Aqui vai falar do primeiro ministério de Adão, Abraão, Moisés, né? O ministério que ungiu Arão, o ministério de Josué, o ministério de Samuel, até o ministério de Davi. E nós vamos ver cada um deles, que cada um recebeu uma incumbência, e cada um teve uma deficiência, e o Senhor precisou passar adiante. E uma grande advertência para nós, é nós aprendermos com o que aconteceu com cada um. Por que o Senhor deixou escrito aqui? É para que nós tenhamos agora um parâmetro, né? Isso aqui não serve. Isso aqui não serve para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos que buscar aquilo que é aprovado por Deus. Então nós vamos mostrar algumas coisas aqui desse primeiro ministério. Mas bem rápido, nós não queremos nos prender nisso aqui. Que isso aqui não é coisa muito boa. Né? A primeira parte desse aqui está em Ezequiel. Vamos ler o versículo rapidinho. Não vamos nos ater muito tempo nele. Ezequiel 28. Antes, enquanto os irmãos acham Ezequiel 28, eu vou ler um pedacinho de um livro que está recomendando a leitura de hoje, interessantíssima. Olha só, primeiro vamos fazer a leitura então. Que tal os irmãos ficarem de pé, irmãos? Parece que a chuva deixou os irmãos assim meio acanhados, né? Não sei, o espírito não pode estar molhado, hein? Vamos secar o espírito. Senhor Jesus, que tal invocar um pouquinho o nome do Senhor? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, amém, amém. Versículo Ezequiel 28, vamos ficar de pé. 28, versículo de 11, nós vamos ler até o 17. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cabunco e o esmeralda. De ouro te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio,
se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para te contemplar. Amém. Então, irmãos, esse aqui foi o primeiro ministro. Ele foi ungido como querubim da guarda. Então, por isso, irmãos, que quando nós lemos Gênesis capítulo 1, do 1 ao 2, a gente vê que tem algo ali acontecendo. Deus precisou julgar essa questão. Então, nesse livro que nós estamos, foi recomendado para todos os irmãos a leitura, O Caminho para Viver e Reinar com Cristo. Eu vou ler só um pedacinho aqui para os irmãos perceberem na página 8. A rebelião de Lúcifer. Segundo o livro do profeta Isaías, Deus criou a terra para ser Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Ó Senhor Jesus! Porém, em Gênesis 1 e 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Isso indica que algo aconteceu na terra após a sua criação. Entre os versículos 1 e 2 há um período de tempo que não se pode definir. Podemos inferir que foi neste período que Lúcifer se rebelou contra a autoridade de Deus e se tornou Satanás, o adversário de Deus. Aparentemente, além de ser estabelecido por Deus como autoridade sobre os demais anjos, Lúcifer possuía uma posição superior à do anjo Miguel. A Bíblia menciona que o anjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não proferiu juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Lúcifer, conhecido também como estrela da manhã, filho da alva, era muito formoso e cheio de sabedoria. Ele permanecia no Monte Santo de Deus, o que mostra que tinha uma posição de destaque entre os demais anjos. Além disso, usava ornamentos de ouro e era coberto de pedras preciosas. Ele foi estabelecido para ser o querubim ungido da guarda, indicando que fora incumbido de maiores responsabilidades que os demais. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Isto é, tudo que lhe era confiado fazia com perfeição. Até que se achou-se iniquidade nele. Ó Senhor Jesus, elevou-se o seu coração e orgulhou-se. Aí foi o fim do ministério de Lúcifer. Então, irmãos, nós não queremos ficar aqui perdendo muito tempo, mas aqui tem muitas coisas para que a gente possa perceber. Eu queria só fazer aqui um pequeno demonstração, só para os irmãos perceberem. Olha só, Lúcifer foi coberto de quê? Hein? O que ele falou ali? De beleza. Certo? O que mais? De honra. Não é não? O que mais? Habilidades. Habilidades. O que mais? Poder. Poder produz sabedoria. Quando a rainha de Sabá foi visitá-lo, foi visitar Salomão, e lá encheu ele de elogios, foi o fim de Salomão. Logo após, porque ele estava coberto dessas coisas todas. Nós lemos em Ezequiel, e também tem, aqui está em Ezequiel 28, e tem Isaías 14. Descreve esses itens que nós estamos escrevendo aqui. O que mais que aconteceu com ele? Quando ele estava cheio de beleza, de honra, habilidade, poder, ele se orgulhou. Olha o perigo aqui, ó Senhor Jesus. O que mais? Ele ficou insatisfeito. Ele queria ter o trono de Deus. Ele não queria só ficar insatisfeito.
feito. Que mais? Ambição. Ele procurou isso tudo. Nesses dois coisas. Depois ele rebelou-se. Ele se rebelou-se. Na sua rebelião, ele levou 1/3 dos anjos, certo? Que estavam com Deus. Tá certo? E também as criaturas. E também, aí o que acontece? Deus julgou essa situação, né? Deus julgou. E o que aconteceu? Ele perdeu. Ele perdeu o quê? O seu ministério. Aqui, irmãos, nós queremos fazer algumas aplicações. Primeiro, Deus dá habilidade para o homem. Mas nós devemos tomar todo o cuidado possível para essas habilidades não tornar a nossa pessoa mais famosa do que Deus, ou mais poderosa, ou mais sábia do que Deus. Nunca podemos nos esquecer de quem é a fonte da nossa sabedoria, da nossa habilidade. Irmãos, isso aí não pode escapar do nosso conhecimento. Outra coisa, cuidado com o orgulho. O orgulho surge, irmãos, quando um dos itens que o orgulho aparece é quando nós temos uma palavra chamada sucesso. Certo? Quando o sucesso aparece, pode ter certeza, o orgulho vem atrás. Quando nós temos derrota, imediatamente a gente se volta para o Senhor, Senhor Jesus. Mas quando você tem uma vitória, o que acontece? Você já começa a ver, puxa, já não sou qualquer um. Já sou alguma coisa. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, cuidado. Outra questão. Satanás não recebeu luz nenhuma de Deus. Deus tentou falar com ele, tentou mostrar para ele, e ele não recebeu a luz de Deus. Então nós queremos mostrar agora alguns personagens na Bíblia do Velho Testamento que também iam pelo mesmo caminho que estava indo luz. Né? Nós vamos ver em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Nós estamos correndo também contra o tempo, viu, irmãos? Amém. Daniel capítulo 4. Quem achou, fala amém. Irmãos, vamos falar mais alto, amém. Estou até preocupado com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ó Senhor Jesus, misericórdia. Versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Bastou ele se orgulhar, o Senhor já falou para ele, ó, acabou, o reino já não é mais teu. Ó Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, nós vamos ler nos versículos seguintes. Versículo 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas, comer como ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado por orvalhos do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as
penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Versículo 34, vamos ler todos juntos. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sem... e cujo rei é de geração em geração. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e podem humilhar ao que andam na soberba. Então aqui Nabucodonosor percebeu há tempo para recuperar o seu reinado. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, mais um versículo aqui também para nos encorajar bastante. Deuteronômio. Nós temos que perceber que quem dá as coisas para nós não somos nós. O Senhor dá sim habilidade, dá sabedoria, mas nós temos que saber que a fonte não é nossa. Deuteronômio capítulo 8, desde o 5 aqui até o versículo 20, fala uma palavra excelente. Nós vamos nos ater ao versículo 17 e 18, tá bem? Depois os irmãos com mais tempo leiam isso aqui, porque vale a pena, tá bem? Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Vamos repetir esse versículo, irmão? Mais forte, está muito fraquinho. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Aleluia! Graças ao Senhor, irmãos. Então, essa força que nós recebemos, ela vem do Senhor. A sabedoria que nós recebemos, ela vem do Senhor. Até mesmo, irmãos, a revelação da palavra, quando nós a temos, nós devemos perceber que ela vem do Senhor. Outra questão. Muitas pessoas pensam assim, mas eu não tenho orgulho não. Eu não sou orgulhoso. Só o fato de você falar isso mostra que você é orgulhoso. E você não conhece, não sabe o que é orgulho. Nós não podemos dar vazão, irmãos, para o orgulho. Também não podemos dar vazão para insatisfação. E nem para ambição. Esses 3 itens aqui vai nos levar a nos rebelar contra Deus. O orgulho, a ambição, a insatisfação está na nossa corrente sanguínea. Ela vai aflorar se nós dermos oportunidade para ela. Olha, quer um exemplo? Basta um irmão chegar e elogiar você, principalmente as irmãs. Puxa, irmã, como você cuida bem dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. A comida realmente é muito boa. E aí em diante. E aí, ó Senhor Jesus, tudo cresce. E nós perdemos a simplicidade. No serviço, irmãos, não tem jeito. Nós temos que, olha, de vez em quando você tem que ir para o espelho e dar uma olhada para o espelho para ver quem está ali. Se é um que o Senhor constituiu, ou se é um orgulhoso que está aparecendo. Nós temos que nos voltar ao Senhor. E uma maneira, irmãos, de nós nos cobrirmos é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor, irmãos, cuida para que o orgulho e a insatisfação não venham sobre nós. Eu quero só ler um pedacinho aqui, ó. Diz assim, na página 21. Assim ficamos livres do orgulho e da insatisfação, pois Cristo, que habita em nosso espírito, expande-se para nossa alma, saturando-nos da vida divina. Louvado seja o Senhor pela rica solução que nos providenciou
basta voltarmos ao nosso coração a Ele, o que pode ser facilmente feito quando invocamos o seu precioso nome. Ó Senhor Jesus! Por meio de nós vivemos no Espírito, somos iluminados pelo Espírito e podemos ver quem nós somos. Esse iluminar é comparado à luz dos luzeiros criados por Deus no quarto dia. Então, irmãos, uma maneira de nós abafarmos o orgulho, abafarmos a insatisfação. Você não está satisfeito com alguma coisa, começamos a invocar o nome do Senhor. Nós não podemos aceitar que isso avance. Ó Senhor Jesus! Amém. O Wagner vai continuar ainda no Novo Testamento. Ó Senhor Jesus, aleluia por esse privilégio. Amém. De termos permanecido aqui em Brasília, durante esse feriado prolongado, e desfrutarmos dessa rica palavra, essa rica porção. Aleluia pelos irmãos que viajaram para rever seus entes queridos, seus familiares que foram desfrutar da palavra lá em Goiânia. Graças ao Senhor. Mas nós estamos aqui desfrutando a melhor porção. Aleluia. Irmãos, e essa é uma palavra decisiva para nós, né? A primeira mensagem de uma série de 24. Né? Por meio dessas 24 mensagens, nós vamos ver aspectos positivos e negativos de vários ministérios. Os aspectos negativos, nós refutamos. Os aspectos positivos, nós agarramos com toda a ênfase. Ó Senhor Jesus, realmente é de compreender porque esse clima, né? Os irmãos um pouco calados, cabisbaixos, sem exercitar muito o espírito, sem falar amém. Uma palavra falando sobre Lúcifer. Ó Senhor Jesus, misericórdia. Realmente eu fiquei assim estupefato, até que eu vi na palavra como o irmão leu, né? Querubim da guarda ungido. Então essa palavra ungido faz toda a diferença. Cristo significa ungido. Então, todos aqueles na palavra de Deus, quer reis, sacerdotes, profetas, para exercer o seu ministério, eles tinham que ser primeiramente ungidos. Então Satanás ele foi ungido, né? Então ele teve o seu ministério, mas infelizmente ele caiu. Então nós podemos agora perceber, para que não caiamos, identificar qual é a marca, o rótulo principal do seu ministério. Foi o orgulho. Não teve nenhum aspecto positivo. Nós precisamos que esse orgulho nos sirva de advertência para que nós não caiamos nesse mesmo erro. Irmãos, eu queria que vocês, se eu não muito encargo para passar para os irmãos, mas eu queria que vocês percebessem o seguinte: a questão do orgulho faz toda a diferença entre nós sermos vencedores por Cristo ou não sermos vencedores. Concorda comigo? Quem concorda diz amém. Vou provar na palavra do Senhor agora. Vamos ler Mateus 5. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, seria a tradução também válida para esse versículo da palavra de Deus. Se nós então formos pobres no espírito, nos mantermos nessa condição, o Senhor nos dará o reino dos céus. Ele nos dará não apenas o privilégio de hoje estarmos na realidade do reino dos céus, que é a vida da igreja, desfrutando de toda a sua preciosidade, como no futuro, que a gente espera seja breve, o Senhor estabeleça em realidade o seu reino e do qual nós havemos de participar. Porque o Senhor tem nos dado um coração de humildade. Ao contrário de Satanás que se rebelou, né, o orgulho tomou conta do seu ser, o Senhor quer que nós agora nos prostremos diante dele e que o reconhecemos como Senhor de nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos perceber o seguinte, que o orgulho, ele é inerente à nossa condição de seres humanos. Pelo fato do pecado ter entrado no homem lá no Jardim do Éden, né, uma das características dessa queda do homem, da natureza satânica que foi projetada para dentro de nós, é o orgulho. Esse orgulho está dentro da nossa carne.
Não há como em nós mesmos nos livrarmos do orgulho. Nós precisamos da vida e da natureza de Deus. Né? O homem, nós cantamos naquele hino ali, no 416, sozinho, em nós mesmos, nós nada podemos fazer. Mas aleluia, aleluia pela vida de Deus. Em Romanos 8, 5 e 6, nós vimos que a solução para o orgulho está em nós nos enchermos, ficarmos repletos da vida e natureza de Deus. Nesse versículo está escrito que a mente posta na carne dá para a morte. E na carne, ali sem dúvida está o orgulho. Mas a mente posta no Espírito dá para a vida e paz. Por isso que o irmão falou, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor nos leva para o Espírito. Para o Espírito, nós estaremos vivendo sob a luz do quarto dia. Essa luz que queima, que mostra o nosso coração orgulhoso. Senhor Jesus, irmãos, realmente enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Por isso que a palavra nos diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu tive uma experiência na última conferência lá em Sumaré. Pela segunda vez eu tive o privilégio de estar ali no alojamento, novo alojamento da igreja em Brasília, que ainda não está acabado, mas os irmãos sabem que é uma maravilha. Irmãos, Senhor Jesus, realmente pelo fato de não estar ainda acabado, há ainda várias falhas, há ainda várias imperfeições, precisa de muita coisa. Mas eu percebi que algumas pessoas, alguns irmãos, olhavam para determinadas circunstâncias e começavam a dizer, não, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Este foi o coração de um determinado grupo de pessoas. O coração de outro grupo de pessoas era da seguinte maneira: puxa, isso aqui é um hotel 5 estrelas. Aí, no dado um instante, os irmãos providenciaram tampa para os vasos sanitários. Aí, os irmãos se lembram que estavam lá, aí cada hóspede foi ali e colocou a tampa do seu vaso sanitário no seu respectivo lugar. Aí qual foi a reação desse irmão? Ele falou assim conosco: puxa, agora isso aqui não é um hotel 5 estrelas, isso aqui é uma constelação. Então, irmãos, depende do nosso coração. Então nós precisamos ser simples, voltar à simplicidade e à pureza devidas a Cristo. E esse orgulho, se nós não o mantivermos ali crucificado, se o nosso ego não for para a cruz, ele, de uma forma recidivante, estará sempre aflorando. Paulo, por exemplo, teve essa experiência. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha só, no versículo 14 de Gálatas, capítulo 1, Paulo fala assim, olha, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Que é isso senão um orgulho? Ele avantajava-se, ele era superior a todos os demais. Ele se considerou assim. Senhor Jesus, mas veja bem, ó Senhor Jesus, Paulo pôde se arrepender. Assim como Nabucodonosor se arrependeu, Paulo também se arrependeu. Versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, diz assim, porque pela graça que me foi dada, aleluia, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ó Senhor Jesus, aleluia. Essa é uma palavra que nos encoraja, irmãos. Nós precisamos permanecer restritos. Nós devemos permanecer que nós somos limitados. Não é verdade? Olha, eu sou economista. Eu me lembro das aulas inaugurais lá, que uma das definições de economia diz assim, que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos são escassos. Essa é a máxima da economia. E a economia está para todos os lados, né? Está na economia de Deus, não é isso? Então, é verdade, irmãos. Olha, a igreja, vamos pegar os aspectos práticos. Nós temos muitas limitações, temos muitas necessidades, mas os recursos são escassos.
Aí os irmãos, vai para a cozinha, em todos os aspectos da vida da igreja, recepção, a recepção está falha, né? Está faltando isso, faltando aquilo, falta o inário, falta isso, falta aquilo. O serviço de música, cadê o irmão que rege o serviço de música? Hoje ele não esteve aqui. Hoje o hino não foi tão bom, os irmãos não treinaram, né? A gravação não foi tão boa quanto esperávamos. Irmão, se nós procurarmos, nós vamos encontrar 1 milhão de razões para ficarmos insatisfeitos, né? A insatisfação aí leva à murmuração, né? Aí você vai reclamar, vai abrir a boca, aí você perdeu a bênção, perdeu a graça, e você vai ficar prostrado no deserto, que nem o povo de Israel, não vai entrar na boa terra de Canaã. Então o Senhor nos guarde, irmãos, que da nossa boca só saia palavras de vida e de edificação. A palavra é muito clara, a palavra é claríssima, fala assim, em tudo dai graças. O irmão faltou do serviço de música, aleluia. Isso é mais uma oportunidade que eu tenho para exercitar o meu espírito, né? E assim por diante. A gente tem que perceber, em cada circunstância, em cada situação aparentemente negativa, uma oportunidade para que o Senhor seja glorificado, para que eu cresça em vida. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Então aqui também o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele nos adverte. Nós devemos ser simples, buscar a simplicidade e a pureza, como eu já falei. Aí ele diz no versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ora, irmãos, essa simplicidade e pureza, ela deve nortear todo o nosso viver da igreja, né? Hoje nós tivemos uma comunhão muito rica lá na igreja em São Sebastião. Doravante, o Senhor tem mostrado que nós devemos caminhar juntos, as 3 igrejas, São Sebastião, Paranoá e igreja em Brasília. Aleluia por isso, né? Os irmãos responsáveis disseram sim, amém. E muita luz, muito daquilo que nós estamos compartilhando aqui, é fruto dessa comunhão corporativa. Então é simples você se submeter ao arranjo do Senhor. É bênção, é vida, né? A bênção individual, o irmão Otmani já ensinava. A bênção individual vem pela humildade, né? Precisamos ser humildes para obter a bênção individual. Mas a bênção, por sua vez, corporativa da igreja, ela vem com a unanimidade. Mas sem a humildade, nós não atingiremos a unanimidade. E na unanimidade, todo o corpo é edificado, todo o corpo é beneficiado. Agora o Senhor está nos falando o quê? O mês de abril é o mês do Jave. Irmão, você já renovou a sua assinatura? Né? Renovar a assinatura do jornal é uma prova de humildade. Você reconhecer que você falhou não renovando a sua assinatura. Você reconhecer que você precisa ser pobre no espírito para continuar recebendo essa palavra tão rica. Irmãos, em 1980 eu tive a visão da igreja, foi graças ao primórdio, a uma literatura que foi o antecessor do Jornal Árvore da Vida. Se não fosse por aquela literatura chamada Fruto da Vida, eu não estaria aqui hoje. Então agora amanhã os irmãos vão passar encargo, saídas coletivas, distribuir Jave, rodoviária, torre de TV, metrô, saída corporativa, vamos lá para Paranoá para ajudar os irmãos, vamos distribuir o Jave, vamos fazer assinatura. Você aceitar, admitir esse encargo, é uma prova de você estar dando para o Senhor de que você é pobre no espírito, de que você é humilde, de que você é obediente. Obediente à palavra atual, obediente ao viver normal da igreja. Senhor Jesus! E nós precisamos de um parâmetro, né, de humildade. Há muitos versículos que nós havíamos separado na Bíblia para falar para os irmãos, mas eu gostaria de enfatizar apenas alguns. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Por exemplo, Hebreus 13, 5, né, a questão do apego ao dinheiro também está relacionado com o orgulho, com a ambição, né? A palavra fala, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Senhor Jesus!
E Pedro também, por sua vez, lá na sua primeira epístola, ele nos admoesta. 1 Pedro 5, versículos de 5 a 8. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como é que ele quer nos devorar? Por meio do orgulho. O orgulho nos leva a nos tornarmos alimento para Satanás. O orgulho nos leva à queda, à ruína. Que o Senhor nos conceda graça para que nós possamos permanecer humildes, pobres no espírito, obedientes à palavra do Senhor. E finalmente, irmãos, temos o exemplo do Senhor, o modelo do Senhor, o parâmetro que devemos seguir. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Os irmãos podem ler junto comigo, aqueles que encontrarem. Eu vou começar lendo, tá? Irmãos, depois quando encontrarem, deem sequência por causa do tempo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o caminho para trazer o reino do Senhor a esta terra é humilhar-nos. Humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Sermos exaltados é nós entrarmos na manifestação do reino dos céus. Aqueles que serão reis com Cristo, que atingirão esse padrão celestial de ser co-reis, co-sacerdotes com Cristo Jesus, são aqueles que exercitaram sobretudo esse ver humilde, viver temente a Deus, viver obediente ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Aqui tem uma frase que me impressiona. Diz, a si mesmo se humilhou. Está no versículo 8 e também no versículo 7. A si mesmo se esvaziou. Este é o modelo de alguém que foi humilde ao máximo. Alguém que negou-se a si mesmo ao máximo. E essa é a palavra que o Senhor deixou para a igreja. Lembra, irmãos, das mensagens do semestre passado? O principal item da vida da igreja é nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguir o Senhor. Ou seja, negar a nossa vida da alma. Para que isso ocorra, nós precisamos estar no Espírito, desfrutando de vida e paz, invocando o nome do Senhor, permitindo que essa luz do quarto dia possa brilhar intensamente no nosso ser, de maneira que nós nos tornemos pessoas, irmãos e irmãs, frutíferos e frutíferas na obra do Senhor. E finalmente, para concluir, tem um texto muito rico, em Salmo 131, na íntegra, mas são só 3 versículos, irmãos. Salmo 131. Senhor, ó Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança
é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos fazer pequenos grupos e ruminar a palavra.